Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Amém? Aqui o apóstolo Paulo falando em sua viagem em direção a Roma. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse dia, por este momento em tua presença, na tua casa. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de meditar em tua palavra, Senhor. Quão profundos, ó Deus, são os teus caminhos. E nós queremos conhecer muito mais do Senhor a cada dia. Por isso, Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite, nos dê entendimento, clareza da tua palavra, porque a tua palavra é a verdade e nós estamos firmados nela, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse capítulo 27, ele vai descrever essa viagem do apóstolo Paulo a Roma, na Itália. E o Senhor já havia falado com o apóstolo Paulo, desde o capítulo 23, que ele iria se apresentar a César. Então o Senhor já havia falado com o apóstolo Paulo, e ele também queria fazer a sua defesa perante César, sendo ele um cidadão romano. Ele queria. Mas nós sabemos que muitas vezes, irmãos, quando o Senhor nos faz uma promessa, nos fala algo, não é fácil até chegar onde Ele quer. O caminho, muitas vezes, é espinhoso. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo enfrentando uma grande turbulência, uma viagem turbulenta. E aqui não é nada fictício não, viu? Aqui foi algo real. Algo real, e o Senhor deixou aqui para nós essa palavra, para que nós entendêssemos algumas coisas. E também para nós vermos o poder do nosso Deus. O Senhor é poderoso, o Senhor é grande. Ele tem todo o poder nas suas mãos. Assim como já louvamos aqui hoje, Ele é o Deus dos deuses. Ele é Rei dos reis, Senhor de senhores. Irmãos, e ali, ele inicia essa viagem, e a palavra diz assim, no verso 1, como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, que era o centurião que estava guardando a vida de Paulo, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. Nós já vemos aqui a bênção do Senhor, já tocando no coração desse centurião, para que Paulo fosse até os seus amigos, para que fosse cuidado. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Os ventos eram contrários, irmãos. Eles estavam vivendo já um inverno rigoroso. E o apóstolo Paulo, um homem experiente, ele sabia que aquela viagem não ia ser fácil. Então a Bíblia diz que os ventos eram contrários.
E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Passado muito tempo e já sendo perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. Paulo era um homem de Deus, irmãos, um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus. E ele sabia, devido ao inverno rigoroso, os ventos contrários, o mar bravio, que não ia ser fácil. E ele adverte aquele comandante do navio que não seria fácil chegar à Itália. Era uma viagem perigosa. Só que o centurião que estava ali guardando a Paulo e os demais presos, mais à frente a gente vai ver aí que tinha 276 pessoas naquele navio. E a palavra vai dizer que ele estava ali advertindo, como um homem de Deus, como um homem experiente. Só que eles não deram crédito ao que o apóstolo Paulo estava falando. Eles estavam crendo mais no piloto, porque talvez tivesse pressa de chegar. E muitas vezes, irmãos, nós vemos situações, tem até ditados populares aí, né, que a voz do povo é a voz de Deus. Não é assim. Muitas vezes ouvimos vozes de engano. Então nós precisamos ouvir a voz do Senhor, ter a direção do Senhor em tudo o que nós fizermos. Senão será danoso para as nossas vidas. E ali está o homem de Deus advertindo, mas eles não deram ideia. A palavra de Deus diz que nós temos que ouvir conselhos da parte de Deus. Então, quem tem te aconselhado? Quem você tem ouvido? É uma pessoa de Deus? É uma pessoa que serve a Deus verdadeiramente? E ali diz que veio um vento forte, e eu imagino que foi um vento, um tufão, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Isso aqui quer dizer que o navio ele estava andando à deriva, sem rumo. E ali estava um grande risco mesmo de se perder tudo e até aquelas vidas que ali estavam. E ali eles começam a andar à deriva. O barco estava sem rumo, sem direção. E no verso 18 diz assim: andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Então, vocês podem imaginar essa cena, irmãos.
uma tempestade furiosa. Se levantou uma grande tempestade. E ali eles tiveram que esvaziar o navio. E eles começaram a esvaziar tudo que eles tinham, né, de móveis naquele lugar, e foram jogando ao mar. E ali a esperança ficou esmurecida. Porque ali eles estavam diante de uma situação sem saída. Irmãos, eu posso imaginar aquelas ondas grandes vindo contra eles, um frio terrível, gelo. Mas a palavra de Deus diz assim: e não aparecendo já havia muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, quer dizer, a tempestade era muito grande. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo pôs-se em pé no meio deles e disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta. E assim evitariam esse incômodo e esta perdição. E ali o apóstolo Paulo está advertindo, né? Vocês não me ouviram. Mas agora ele vem com uma palavra de ânimo também para aqueles homens. E ele diz assim, no verso 22, mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. O Senhor Jesus, ele também dá essa palavra, irmãos, aos seus discípulos. E essa palavra também é para nós hoje, nesses dias que nós vivemos. Jesus, ele disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, porque muitas vezes falta o bom ânimo, falta a esperança diante das situações. Mas aqui o apóstolo Paulo está sendo usado pelo Senhor. Olha, vocês não me deram ouvidos, não ouviram o que eu orientei. Mas agora tende bom ânimo. Verso 23. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou. Ele está declarando aqui, né? O anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Glória a Deus. Dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Aleluia. Irmãos, isso é maravilhoso, porque Deus, ele fala, ele revela a sua vontade. E a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Aleluia. E o anjo do Senhor apresentou-se ali a Paulo naquela noite. E o Senhor revelou a ele: ninguém vai se perder, ninguém vai morrer. E ele dá testemunha ali de quem ele é. Eu sou servo do Deus Altíssimo, aleluia. É o Senhor em nós, irmãos, que é toda a diferença. O que temos falado, o que tem saído da nossa boca, e aquele homem cheio da autoridade do Senhor, ele diz: portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como me foi dito.
O apóstolo Paulo aqui, ele está exercendo a sua fé. É a sua fé. O Senhor já havia falado a ele. Lá no capítulo 23, o Senhor já havia falado que ele ia se apresentar a César, em Roma. Então ele tem a sua convicção. E agora o Senhor se apresenta a ele mais uma vez, confirma aquilo que ele já havia falado. Nenhum vai se perder. E ele declara aqui a sua fé. Tem de bom ânimo, porque eu creio que há de acontecer assim como já me foi dito. Quer dizer, o que o Senhor falou é o que o Senhor falou. A sua palavra não volta atrás. É, contudo, necessário irmos dar numa ilha. Ele tinha certeza, irmãos. Ele tinha convicção em seu coração. Ele tinha fé naquilo que o Senhor já havia determinado a ele. A certeza estava ali. Aquele homem cheio de autoridade era o apóstolo Paulo. E a Bíblia diz, no verso 27, quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda do mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximo de alguma terra. 14 dias, irmãos, sem comer, andando à deriva, na escuridão, frio, um inverno rigoroso. Vocês imaginem essa situação. 14 dias. E a palavra diz no verso 28, lançando o prumo, acharam 20 braças. E passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo e acharam 15 braças. E temendo ir dar em alguns rochedos, então era um lugar cheio de rochas e pedras, o risco aí de bater contra essas pedras e afundar. E temendo ir dar contra alguns rochedos, lançaram da polpa 4 âncoras. 4 âncoras. Desejando que viesse o dia. E eu imagino ali a oração deles, clamando ao Senhor, que amanhecesse. Porque à noite, a escuridão, trevas, irmãos, era intensa. E ali, eles clamando ao Senhor para que o dia viesse. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Há noites demoradas. Há noites que são demoradas. E Deus, muitas vezes, Ele vê a aflição, a angústia. Mas a palavra do Senhor diz que ao amanhecer vem a alegria. Irmãos, nós temos que tomar posse da palavra do Senhor. Temos que tomar posse. Quando a situação está difícil, falta o controle, não há uma saída, temos que olhar para o Senhor, aquele que tem todo o poder, o autor e consumador da nossa fé, e crer que Ele está no controle de tudo. Ele tem o controle nas suas mãos. E agindo o Senhor, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já deitado o batel ao mar e querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Eles queriam, na realidade, sair dali de qualquer forma, né? E começaram a jogar, irmãos, tudo no mar.
e até os botes salva-vidas. Haviam ali vários presos, né? Então, eles não tinham nada a perder. E enquanto o dia vinha, o apóstolo Paulo ele exortava aquelas pessoas para que eles comessem alguma coisa. Verso 33, ele vai dizer isso. É já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. E ele orienta aqueles homens a se alimentar. Verso 34 diz assim: portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde. Imagina ficar sem comer 14 dias. Porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Isso é maravilhoso, irmãos, ver esse homem cheio de autoridade. Está ali uma situação caótica, mas o tempo todo ele está ministrando a palavra àquelas pessoas. Ele está dando direção, ele está orientando, e ele não perdeu a sua fé, uma fé inabalável. E ali, o apóstolo Paulo, verso 35, diz que, havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus, dando graças na presença de todos e partindo, começou a comer. E como Jesus, ali naquela multiplicação, havia um garotinho com seu lanche, apenas 5 pães e 2 peixinhos. Mas Jesus, ele toma o pão e dá graças. E quando ele dá graças, o que acontece, igreja? A multiplicação acontece. E tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, ele adora o Senhor ali naquele momento de aflição, e a Bíblia diz que ele dá graças. Ele levanta o pão para o alto e ele dá graças. Ele adora o Senhor. Hoje nós tivemos um acidente terrível. E quando eu vi a imagem daquele avião caindo, irmãos, me deu uma aflição tão grande, porque quem já viajou de avião aqui sabe como é que é, né? Quando você está lá em cima, é só a graça de Deus. E aquele avião caiu, incendiou. E eu vi um vídeo interessante. Diz que o rapaz chegou no aeroporto muito bravo. Ficou bravíssimo, porque perdeu o voo. E ali, eu já vi situações assim, né? A pessoa fica ali esbravejando, né? Chegou atrasado ali, perdeu o voo. Só que quando aquele rapaz estava ali esbravejando, ele tem a notícia que o avião havia caído. E aquele homem, ele dobra os seus joelhos e chora, porque poderia já estar morto, porque não houve sobreviventes. Então, irmãos, nós vemos aqui o grande livramento do Senhor com a vida do apóstolo Paulo. Deus tinha promessa com esse homem. Deus tinha um projeto com ele ali ainda na Itália. Tem gente que fala assim um ditado aí, né, que quem tem promessa de Deus não morre. Não é bem assim, né? Porque o apóstolo Paulo tinha a promessa de Deus e ele tinha a convicção. Mas nós vemos situações aí que nem sempre isso aí tem um fundamento, né? E ele dá graças, a palavra de Deus diz, e começou a comer juntamente com aqueles homens, e recobraram o ânimo, né? A disposição. E todos comeram. E eram ao todo no navio 276 almas.
Mas a palavra que o Senhor ministrou ao apóstolo Paulo naquela noite é que nenhum deles se perderia. Nenhum. Nenhum sequer. E ele vai mais além, e ele diz: nenhum fio do cabelo vai cair. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Lançaram tudo ao mar. Interessante que agora, irmãos, a esperança chegou no coração daqueles homens, né? Porque o dia chegou, amanheceu, e eles viram uma terra. Eles viram a terra, eles avistaram a terra. Que alívio. Que alívio, eu imagino. O Senhor cessou ali aquela tempestade. E a Bíblia diz que eles levantaram as âncoras e deixaram ir ao mar. E também foram desamarrando as amarras do leme e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Como haviam vários presos, né? Eles deixaram aqueles que sabiam nadar, e os que não sabiam se agarraram ali a pedaços de madeira e foram e chegaram à praia. E a Bíblia diz que todos chegaram à praia, como o Senhor havia falado. Grande foi o livramento do Senhor. Irmãos, isso é maravilhoso, porque como nós, muitas vezes, não vemos os grandes livramentos para conosco. E também para a nossa família. Grandes são os livramentos. E Deus é maravilhoso, porque aquele que busca o Senhor, ele tem proteção. Ele tem realmente livramento da parte do nosso Deus. E quando chegaram ali naquela ilha, os soldados, né, deixou que os presos eles chegassem até ali. E o centurião, querendo salvar a vida de Paulo, mesmo preso, irmãos, esse homem achava graça diante daqueles que o guardavam, né, os centuriões. E o centurião, ele estava ali preocupado com a situação dele, né? E ali, todos chegaram à terra a salvo. E quando eles chegam nessa ilha, aí eles souberam que a ilha se chamava Malta. A palavra de Deus diz aí no capítulo 28, quando eles chegam ali em Malta, verso 1, 1 e 2. E os bárbaros, que era o povo que morava ali naquela ilha, usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Na realidade, irmãos, esses homens, os bárbaros, Deus usou para também abençoar a vida de Paulo e também desses homens. E ali eles acendem essa fogueira, mas a palavra diz também que Paulo, para manter essa fogueira acesa, ele começa a pegar uns gravetos. E quando ele pega alguns gravetos, ali tinha uma víbora. Uma víbora estava ali presa a esses gravetos. E quando ele vai jogar esses gravetos ao fogo, a víbora, ela fugindo do calor, ela pica ali a mão do apóstolo Paulo. Os bárbaros, que eram os habitantes da ilha de Malta, quando eles veem a víbora, né, uma serpente, pendurada na mão do apóstolo Paulo, aí
eles começaram a julgar, fazer julgamento dele, né? E aí eles começaram a dizer, verso 4, uns diziam, certamente este homem é homicida, visto como escapou do mar e agora a justiça não deixa viver. E ali começa a julgar, né? O julgamento. Mas o apóstolo Paulo sacudiu a víbora, a serpente, no fogo. E a Bíblia diz que não padeceu mal nenhum. Aqueles homens sabiam que aquela serpente era venenosa, irmãos. Eles eram conhecedores. Eles sabiam do risco que o apóstolo Paulo estava correndo. Mas a Bíblia diz que ele apenas sacudiu aquela serpente no fogo e nada lhe aconteceu, nenhum dano. Glória a Jesus. Marcos 16:15, o Senhor nos faz uma promessa. Que nós, como igreja, devemos anunciar o Evangelho. E mesmo se pisarmos em cobras e escorpiões, nenhum mal nos fará. E se tomarmos alguma coisa mortífera, nenhum dano. É uma promessa para a igreja do Senhor. E aqui, eles esperavam, irmãos, que viesse a inchar, ou ele cair morto. De tão venenosa, né, que era. E eles ficavam ali observando, né? Estavam de olho no apóstolo Paulo. Então, eles estavam ali esperando que viesse inchar a mão dele, ou se ele morresse ali. Mas quando eles viram que nada aconteceu para Paulo, gente, aí já foi o inverso, né? Já achou que o apóstolo Paulo era um Deus. Um Deus aqui com letra minúscula, né? Então, assim, do homicida já passa para o Deus. A mesma forma, muitas vezes as pessoas nos julgam. Julgam, às vezes há julgamento, sim. Mas a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque as nossas vidas já foram lavadas pelo sangue do Cordeiro, irmãos. Hoje nós somos limpos. Já o segundo livramento de morte. Segundo livramento de morte que o Senhor dá ao apóstolo Paulo de uma forma sobrenatural. Foram muitas experiências com Deus. Esse homem tinha experiência com Deus. E ali a Bíblia diz que havia muitas terras ali naquela ilha, e que pertencia a um homem chamado Públio, o qual recebeu, hospedou o apóstolo Paulo por 3 dias. E acontece, irmãos, que esse homem devia ser um homem de influência ali naquele lugar. Diz que estava enfermo, né, com disenteria. Ele estava com diarreia, esse homem, né? E a Bíblia diz que ele estava ali já enfermo por vários dias. E o apóstolo Paulo, ele chega ali na casa daquele homem que o recebeu para ser hospedado em sua casa. A Bíblia diz que ele impôs as mãos sobre a vida daquele homem e aquele homem foi curado. E muitos doentes foram levados ali para o apóstolo Paulo e muitos foram curados através dele.
Então aí nós entendemos, irmãos, quando Deus tem uma promessa com alguém, o Senhor cumpre cabalmente o que Ele já falou, o que Ele já determinou. O livramento veio de forma tremenda 2 vezes. Através do naufrágio, e assim como o Senhor falou, o Senhor cumpriu. E agora o livramento dessa víbora, e através da vida dele, muitos foram curados para a glória do Senhor. E ali ele ficou por alguns dias na ilha, e depois eles se dirigiram a Roma. Em Roma, ele ficou ali um tempo, mas foi permitido ao apóstolo Paulo alugar uma casa, e ali ele ficou. Era uma espécie, assim, irmãos, de prisão domiciliar. Ele estava preso na sua casa, tinha um soldado, né, que ficava de guarda ali na sua casa, mas acontece que, mesmo preso, as pessoas iam e ele ensinava, ele orava pelos enfermos, e Deus alcançava muitas vidas. A Bíblia diz que muitos criam, outros não. Porque é assim até hoje, né? Alguns corações endurecidos que não recebem a palavra. E verso 24, Atos 28, 24, diz assim: e alguns criam no que se dizia, mas outros não. E ali o povo, eles ouviam a palavra de Deus. Alguns estavam com o coração endurecido. Verso 27 diz assim: porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam, e eu os cure. Aqui ele está citando também essa palavra que o profeta Isaías já havia falado, né? Que muitos iriam ouvir, mas iriam endurecer os seus corações e não iam receber a palavra de Deus. Mas aquilo nunca esmoreceu o apóstolo Paulo, porque ele continuou pregando, mesmo diante das adversidades, mesmo que alguns não dessem ouvidos à palavra que era pregada, ele continuava pregando a palavra do Senhor. E ele continuava pregando Jesus Cristo ressurreto. Verso 30, e o apóstolo Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria casa, que ele alugou, e recebia todos quantos aqueles que vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, mesmo em cadeia, irmãos, ele pregava a palavra sem impedimento algum. Interessante que aqui encerra o livro de Atos, encerra dessa forma, né? Dizendo que ele mesmo estava ali na sua casa, em prisão domiciliar, mas ele continuava pregando a palavra de Deus. E por que, irmãos, o livro de Atos ele não é concluído? Por quê? Porque a história da igreja ela continua. E nós continuamos realizando a obra do Senhor como Jesus realizou aqui na terra. Então, por isso que não há uma conclusão. O livro ele termina assim, dizendo que mesmo em cadeias ele continuou pregando a palavra do Senhor. Ele continuou anunciando Jesus Cristo ressurreto.
E o mesmo Deus que visitou o apóstolo Paulo, usando a vida dele com autoridade, com poder, é o mesmo Deus hoje que visita a sua igreja e que quer que a sua igreja se coloque em autoridade, em santidade, em busca diária. O Senhor quer contar conosco, irmãos. Mas o apóstolo Paulo é esse homem que dedicou a sua vida a Deus. E por isso agradou ao Senhor. Mesmo seu passado, muitos olhando ele como um homicida. Mas o Senhor mudou a história daquele homem. E a história, né? Os historiadores vão falar que o apóstolo Paulo, aqui mais à frente, ele sai aqui dessa casa e ele saiu dessa prisão e ele deixa Timóteo, que era o seu discípulo em Éfeso, e Tito, que também era um discípulo em Creta. Em 64, depois de Cristo, nós sabemos que aconteceu um incêndio lá em Roma. E muitos cristãos foram acusados de ter incendiado, né? E o apóstolo Paulo é preso novamente, só que dessa vez numa masmorra. E aí os historiadores vão falar que ele escreve ali a sua última carta, que é a segunda carta a Timóteo, o seu discípulo. E aí nessa masmorra, ele é levado para um patíbulo, onde ele é degolado. Por que que ele foi degolado e não crucificado? Porque ele era um cidadão romano. E um cidadão romano, ele não poderia sofrer a pena de morte por crucificação. Então o apóstolo Paulo, ele foi degolado, segundo os historiadores. Então, irmãos, mesmo diante de todas essas adversidades, o apóstolo Paulo sempre foi aquele homem usado por Deus para encorajar as pessoas. E tremendamente usado em sinais e maravilhas. O sobrenatural do Senhor aconteceu na vida daquele homem. E assim que o Senhor, como usou esse apóstolo Paulo, que o Senhor também ache graça em nós, para prosseguir a cada dia sendo fiel a Deus, irmãos. Permanecer fiel. Porque aquele que permanecer fiel até o fim, esse será salvo. Esse é o nosso Deus a quem nós servimos. Um Senhor fiel, poderoso, mas um Deus santo e verdadeiro. E quando o inimigo vier nos acusar, irmãos, nós só vamos lembrar que já fomos lavados pelo sangue de Cristo. Fomos lavados pelo sangue de Cristo. E o inimigo não pode nos acusar. Porque ele, sim, é derrotado. Já há uma sentença contra o inimigo das nossas almas. Porque lá em Apocalipse já está decretada a sua sentença, que é a sua destruição eterna no lago de fogo e enxofre. E nós, como servo do Senhor, o Senhor nos chama a ter uma vida de retidão, irmãos. O pecado, ele não pode nos dominar. O pecado não pode nos dominar, mas nós vamos a cada dia buscar cumprir a palavra do Senhor, os seus princípios, os valores cristãos e viver uma vida de retidão na presença do Senhor. Levantando essa bandeira que Jesus Cristo salva, cura, liberta. E Ele voltará para buscar uma igreja lavada e remida no seu sangue.
Uma igreja que não teme perseguições. Uma igreja que não teme o mal. Porque o Senhor é conosco. E maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco. Assim como o Senhor deu livramento de morte ali naquela ilha. Aquela serpente picou a mão do apóstolo Paulo. Mas nenhum dano foi feito a ele. Glória a Deus. E nós cremos que onde nós estivermos, o Senhor vai estar conosco e nos dando livramento, igreja. Podemos aprender neste livro os grandes livramentos do Senhor. E nós encerramos aqui o livro de Atos. O pastor Rickson vai estar iniciando no próximo estudo o livro de Timóteo, né, que é o discípulo do apóstolo Paulo. O discípulo amado, né, aquele que ele formou. E o Senhor nos chama a ser seus discípulos. Amém? Que você seja agradável ao Senhor. Que essa unção que é derramada sobre as nossas vidas permaneça, irmãos. Em nome de Jesus. Que em todo tempo sejam alvas as nossas vestes e que nunca falte o óleo precioso sobre as nossas cabeças. Jesus está voltando. É tempo realmente de nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus. Esse é o tempo de abrir a boca com autoridade do Senhor. E se Ele nos colocar para orar pelos enfermos, nós vamos orar e mandar embora toda enfermidade. Se é opressão na vida de alguém, ore com fé e determinação. Ore com fé. Porque quando nós exercitamos a nossa fé, o Senhor age. Amém? E o Senhor tem chamado a sua igreja para isso. Para que através de nós, vidas sejam libertas, vidas sejam curadas. O Senhor nos ungiu, assim como Jesus, Ele foi ungido pelo Espírito Santo para trazer cura aos enfermos, libertação aos cativos e trazer a salvação, o ano aceitável do Senhor. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, e que em todo o tempo o óleo do Senhor esteja sobre a sua vida. Fala do poder do Senhor com autoridade, meu irmão. Porque a palavra que sair dos nossos lábios, ela não vai voltar vazia. Amém? Só querendo relembrar aqui, amanhã nós teremos o culto das mulheres, às 19 horas. A irmã Gilza estará pregando aqui, trazendo uma palavra do trono de Deus para as nossas vidas. No domingo pela manhã, às 10 da manhã, ela estará também trazendo a palavra. Então vamos convidar, amém, igreja? Vamos convidar os nossos amigos para estar aqui no domingo de manhã. E no domingo à noite nós teremos a Santa Ceia do Senhor. No sábado, dia 17, é o culto MAP realizado pelos jovens. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, pastor Aires.